Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Frankenstein, da Mary Shelley. E esse livro faz parte da maratona literária de terror que tá rolando no canal do Rubens e outros canais que eu nunca lembro o nome. Vou deixar as informações aqui embaixo, tem a página do Facebook, vocês podem participar, é super legal. Tudo que eu conhecia do Frankenstein era que eu via os camponeses enfurecidos com tochas na mão, tentando subir no castelo e tentando, sei lá, fazer o que, matar o monstro, não sei. E era isso que eu sabia de Frankenstein. E pra mim Frankenstein era o monstro. E como eu não quis ler nenhuma resenha, nada sobre a história antes de ler o livro, acabei descobrindo, como todo mundo agora já deve saber, porque a internet é uma coisa, né? O Victor Frankenstein, na verdade, é o cientista que fez o monstro que não tem nome. Ele é chamado de demônio, de coisa, de ser. Outra coisa que eu imaginava também que não é verdade sobre essa história do Frankenstein, eu imaginava que era um cientista muito louco, com seus 40 anos, tivesse fazendo ali suas experiências, sem nenhum indício de família, nem mãe, nem pai, nem mulher, nem nada disso, e que por algum motivo na minha cabeça eu imaginava que ele tinha um criado, mas ele não tem. O Victor Frankenstein, que é o cientista que vai fazer esse monstro, ele tem pai, ele tem uma família, ele tem até uma futura esposa, que é uma mulher que está prometida para ele desde que eles eram criancinhas. Isso deu uma certa humanidade para ele. Do jeito que eu imaginava, ele não era nada. A gente vai conhecer o Victor Frankenstein, que vem de uma família tradicional, e aí ele vai sair de casa para estudar na faculdade, e aí na faculdade ele começa a ler sobre autores um tanto, eu não sei como falar, uns autores meio estranhos. E aí que ele começou a ter ideias de criar algo, uma criatura. Quando ele conseguiu dar vida a essa estrutura que ele montou, que foram pedaços de corpos humanos, mas de um tamanho muito maior do que ele, como se fosse um homem super forte, aí ele meio que se arrependeu. Eu não quero contar muito sobre a história porque eu acho legal, assim, você ler sem saber nada como foi a minha experiência. Então eu vou falar um pouco das minhas impressões e um pouco sobre a história do livro. A Mary Shelley não admitia, mas muitos pesquisadores acreditam que essa ideia do Frankenstein tenha surgido depois que ela visitou o Castelo Frankenstein, que realmente existe e que está em ruínas no momento, mas porque o último morador queria fazer isso que o Victor fez aqui. Ele queria criar a vida. Nessa história a gente vai ter muitas questões filosóficas sobre o que é a vida, o que dá vida a um ser, que é uma coisa que veio à tona, assim, há umas décadas atrás, quando os cientistas começaram a fazer órgãos de material sintético, né? A pele hoje a gente já consegue fazer em material sintético. Mesmo que a gente construa uma estrutura de ossos e faça todos os órgãos internos e coloque a pele e tudo sintético, a gente não consegue fazer aquele ser sobreviver, a gente não consegue dar vida àquilo. Tem muito uma questão filosófica sobre isso, a gente vai ter uma questão sobre o que é o ser. É legal aqui porque quando o monstro começa a aprender um pouco sobre o que é a humanidade, ele fica horrorizado, porque a gente tem guerra, porque a gente tem fome, tem pobreza. Eu achei esse livro um pouco mais filosófico do que de terror, tanto é que acho que em algumas versões desse livro tem uma introdução do Stephen King e ele fala que hoje em dia talvez a gente não encare tanto como terror, mas esse lance de você criar vida a partir da eletricidade, de um corpo inanimado, assim, que isso era um terror da época. Na verdade, isso expressa um pouco dos medos, né, eu acho, da população inteira, assim, mundial. Então, eu achei, assim, essa reflexão muito boa e fiquei muito curiosa pela parte científica, mas aqui a gente não tem muito parte científica, assim, como 20 Léguas Submarinas, por exemplo. A gente só tem essa ideia do que foi feito, ele não explica, assim, parte a parte, como ele foi fazendo o monstro, quais as teorias que ele usou. Ele cita alguns autores, mas ele não fala assim certinho, tipo o Perdido em Marte, que o cara começa a falar vários termos científicos e tal. Acho que é bom pra não assustar quem não gosta muito dessa parte, mas eu, sei lá, eu gosto, então achei que senti falta disso. Uma coisa que me chateia um pouco nessas leituras góticas, assim, é que a pessoa sempre sofre demais, né? Aí ela fica doente porque ela tá sofrendo. Aí ela fica com pena de si mesmo. Esse negócio de dosinha, de eu estou sofrendo, meu Deus, eu vou ficar com febre. Tenho uma raiva disso. Isso aqui tem um pouquinho, mas mais pro finalzinho, assim. Ele tem doses homeopáticas durante o livro, mas no final é o ápice da coisa. Tudo que tem aqui nesse livro estranha um pouco. E aí eu lembrei um pouco daquele livro do H.G. Wells, esqueci o nome,
que começa com uma carta de um cara contando sobre aquela história, que é mais ou menos o que acontece aqui. Então no começo a gente vai ter a carta de um cara que encontrou o Victor Frankenstein e aí ele ouviu a história dele. No final ele se despedindo e contando o que aconteceu. Outra coisa que eu queria falar é que a ideia de ter uma parceira para o monstro do Frankenstein tem aqui no livro, e eu achei que isso fosse uma coisa inventada, assim, em tempos modernos, para fazer mais filmes e tal, prolongar um pouco essa história do Frankenstein, né, e da criatura dele. Mas aí eu achei muito louco isso. E eu acho estranho que tenha sido um livro escrito como terror, e aí de repente tem um romance assim no meio. Isso vem muito da questão filosófica do monstro em si, mas é uma coisa que me surpreendeu muito. E é basicamente isso que tem nesse livro. Eu achei assim mais questões filosóficas sobre o ser e sobre a vida do que terror. Então é isso, esse foi o primeiro livro da Maratona Literária de Terror. Todas as informações vão estar aqui. Lembrem-se de que eu fiz uma caixa postal, então vou deixar as informações por aqui assim. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um like aí, ou um curtir, ou um joinha. E até o próximo vídeo.